Agora vamos lá, a gente falar sobre efeitos fisiológicos não ósseos do cálcio e do fosfato. Primeiramente, a gente explica por que a hipocalcemia causa excitabilidade neuromuscular e pode levar à tetania. Bom, nada mais é do que o cálcio, ele vai como se fosse fortalecer, estabilizar o canal iônico. Então, ele vai tornar mais difícil a gente abrir esse canal iônico. É como se ele fosse uma trava a mais na porta, sabe? E ele dificultasse mais para abrir essa porta. Então, se a gente tem uma diminuição do cálcio, a gente tem menos cálcio para estabilizar esses canais iônicos. Logo, qualquer estímulo muito breve ou até mesmo nenhum estímulo vai fazer com que esse canal se abra. É tipo uma tampa solta, sabe? Com a hipocalcemia. E aí, dessa forma, a gente vai fazer com que estímulos muito pequenos ou até mesmo espontâneos desencadeiem um impulso nervoso, causando a contração muscular tetânica. Já o contrário acontece, porque se a gente tem uma hipercalcemia, a gente faz muito impedimento que esses canais se abram. Logo é necessário muita força para que esse canal se abra. Então vai precisar de uma carga muito maior nesse potencial de ação para fazer essa interação acontecer. Por isso que a gente vai ter uma dificuldade de realizar essa despolarização. Então a gente vai ter uma lentidão dos processos mentais, sonolência, fraqueza, porque ele vai impedir que essa despolarização aconteça. Por quê? Porque ele vai prender o canal fechado. Descreva a absorção de cálcio e fosfato. Essa parte aqui é um caralho, viu? Essa parte aqui é ferrada. Por isso que eu vou pegar aqui uma imagem da internet para poder explicar isso para vocês. Vou pegar do Google. Só um minuto. Aqui. Look. Isso daqui vai ser o nosso interócito. E o que vai fazer? Né? A gente vai ter a entrada do sódio por um receptor normal, que vai ser tipo um canal iônico altamente seletivo para o cálcio, que vai estar localizado aqui naquela membrana, né? Para fazer o cálcio entrar para dentro do enterócito, que vai ser esse verdinho aqui, que vai ser o TRPV6. Sim, esse nome do caramba, tá? Aí, o que a vitamina D ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa... como é que é o nome disso aqui? É calbindina. Que a calbindina ela seja produzida com maior quantidade. A calbindina ela vai fazer o transporte do cálcio que está dentro do enterócito para o outro lado, para ela ser transportada ali na basolateral, na membrana basolateral, para dentro do sangue. Então, a calbindina é como se fosse a albumina dentro do enterócito, que vai carregar o cálcio de um lado para o outro. Então, a vitamina D nada mais vai fazer do que aumentar a produção de calbindina. Com essa calbindina aumentada, a gente vai ter mais levada de cálcio mais fácil, né, para dentro da célula. Aí aqui ela vai ter dois locais de atuação. Um que vai trocar o cálcio aqui pelo ATP, então a gente precisa da ligação de uma ATP para o cálcio poder sair da célula. E a gente tem outro aqui que o cálcio ele vai ser trocado por um sódio. Esse que vai ser esse cálcio ATPase aqui da membrana plasmática vai ser chamado de PMCA1B. Sim, esse nome do caramba mesmo. Relaxa que você vai ter tudo no meu resumo. Mas vai ser essa molécula. E aqui, secundariamente, a gente vai ter um trocador de sódio por cálcio, que vai ser chamada de NCX1, certo? E aqui a gente vai ter o mecanismo paracelular. Esse mecanismo aqui é chamado de mecanismo como é que é? A via transcelular, porque ela vai passar pela célula. Agora, a paracelular é como se ela passasse do lado da célula, que é uma porçãozinha aqui nas junções, né,
entre um interócito e outro. Quando a gente tem cálcio pra caramba, quando a gente come uma comida muito rica em cálcio, uma dieta muito rica em cálcio, o cálcio ele vai passar facilmente entre as membranas, né, ali entre as junções dos interócitos, fazendo, né, ali uma passagem direta entre essa membrana que é menorzinha, certo? Já no fosfato, é praticamente a mesma coisa. Ele vai entrar por outra molécula, que vai ser a NPT2B. Relaxa que vai ter tudo no meu resumo. Ele vai passar por dentro ali da célula e tal. E vai... Deixa eu ver qual que é... Ele vai aumentar o cálcio... Cálcio não. A vitamina D... Aqui no caso, meu Deus, mas tá difícil a comunicação. No caso do fosfato, a vitamina D vai estimular, vai aumentar esses canais de fosfato aqui na membrana apical, que vai ser o NPT2B. Então, ele vai aumentar esses canais para que o fosfato ele passe mais facilmente. E lembrem-se que o fosfato ele é intracelular, a maior parte dele é intracelular. Então, ele vai sair ali da célula a favor do gradiente de concentração. Então, ele não vai precisar de um transportador específico, ele vai fazer por difusão normal, sabe? E vai passar tranquilamente. Já a via paracelular do fosfato é a mesma coisa. Ele vai passar ali entre as junções celulares dos interócitos. E é isso. Isso era o mais difícil. Agora vamos voltar aqui. Beleza. Então, o que é a função principal, né, da vitamina D nessa porção do interócito? Aumentar a calbindina, é muito difícil lembrar esse nome, a calbindina, no caso do cálcio, e aumentar o transportador de fosfato na membrana basolateral, no caso da absorção de fosfato. Explique como os rins participam na regulação das concentrações plasmáticas de cálcio e fosfato. Bom, a gente tem a filtragem ali, né, no nosso sangue para os túbulos renais, que é o que vai fazer a retirada de coisas que o nosso corpo não precisa. Então, o PTH, ele vai atuar lá nos rins, fazendo a maior reabsorção de cálcio. Tá? Em contrapartida, o PTH ele vai inibir a reabsorção de fosfato nos túbulos proximais, aumentando sua excreção na urina. E é isso que vocês têm que saber. Qual a função da hidroxiapatita na composição óssea e como o organismo evita sua precipitação espontânea no plasma? A hidroxiapatita vai fazer aquele negócio de resistência e dureza no osso. Então, a gente precisa da calcificação, ou seja, da deposição de íons dentro da nossa matriz óssea para que ela se torne mais rígida por meio dos cristais de hidroxiapatita. Ela vai constituir cerca de 99% do cálcio armazenado no osso na forma de hidroxiapatita e no fosfato aproximadamente 85% do fosfato corporal que está no esqueleto, certo? As concentrações de íon cálcio e fosfato no líquido extracelular são consideravelmente maiores do que necessárias para causar a precipitação da hidroxiapatita. No entanto, existem inibidores presentes em quase todos os tecidos do corpo, bem como no plasma, para evitar a precipitação. Um desses inibidores é o pirofosfato. Por isso, os cristais de hidroxiapatita não conseguem se precipitar em tecidos normais, exceto no osso, apesar do estado de supersaturação iônica. Então, lembrar do pirofosfato. Como a gente está 5 de 7. Como ocorre o intercâmbio rápido de cálcio entre os ossos e o líquido extracelular? Então, primeiro a gente está falando de cálcio. Só um minuto, gente.